Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Gera Ação, um podcast onde abordamos alguns dos temas mais importantes da nossa sociedade, desde a empregabilidade dos jovens ao ensino, passando também pelo empoderamento feminino e não esquecendo as necessidades da ajuda humanitária. Hoje tenho comigo Carmen Maciel, membro da direção da Plataforma Portuguesa das ONGD. Olá, Carmen, muito Olá. bem-vinda. E Mário Rui Baudouin, que é diretor de programas da Ajuda em Ação, a nossa associação internacional que luta contra a pobreza e a desigualdade, promove a dignidade e a solidariedade no sentido da construção de um mundo cada vez mais justo. E hoje vamos discutir precisamente diferentes formas de cooperação e ajuda à sociedade em situações de emergência humanitária. E Carmen, comece por si, porque acredito que, enquanto membro de uma plataforma que reúne imensas ONGDs, portanto que prestam, acima de tudo, muita ajuda humanitária um pouco por todo o mundo, mas também em Portugal, e é interessante fazermos depois este desenho geográfico, como é que é, hoje em dia, proporcionar uma ajuda e uma resposta efetiva a pessoas que são vítimas de crises humanitárias? Porque elas estão em todo o lado, Sem dúvida. infelizmente, vêm de geografias diferentes, mas há um caráter que garanta as necessidades básicas, a proteção, a recuperação da sua dignidade. Muito bem. Antes de mais, eu queria agradecer este convite que foi feito à Plataforma Portuguesa das ONGD para estar aqui convosco para refletir sobre estas questões e até partilhar experiências e boas práticas. Na realidade, este é um assunto cada vez mais premente e eu diria até que é um valor que tem que estar ao de cima de todas as entidades, sejam elas governamentais ou não governamentais, que lidam com as pessoas e que no fundo estão presentes nos terrenos e que quando estas crises surgem têm que ter uma resposta efetiva e uma resposta que seja capaz de transformar a vida e o momento em que as pessoas estão a viver. Portanto, diria que a primeira coisa que há a fazer é de facto garantir o acesso aos bens e aos serviços necessários para que a pessoa possa sobreviver ao impacto No imediato. imediato. Portanto, este é um ponto muito importante e quando esta ajuda de emergência é ativada no imediato e as pessoas têm as condições para sobreviver àquilo que está a acontecer, então depois começar a trabalhar as questões da resiliência, as questões do e depois desta crise, como é que se vai passar, e aí há que garantir também o acesso a um conjunto de direitos civis que a pessoa tem que resgatar para conseguir voltar à normalidade. Quando as crises acontecem fora de portas, há cinco fatores que facilitam muito esta resposta efetiva. O primeiro eu diria que é a presença nos terrenos, ou seja, nós temos muitas ONGD, dou aqui o exemplo da Caritas, da ADRA, Médicos do Mundo, em que estão em vários países e isto facilita bastante quando existe uma catástrofe, porque conhecem a realidade, conhecem os locais, conhecem muitas vezes as instituições que podem ser ativadas e, portanto, esta presença nestes locais eu diria que é, na realidade, o primeiro grande fator. O segundo fator é ter flexibilidade, porque a ação não se faz, como a Fernanda há pouco dizia, nas diferentes geografias, com as diferentes populações, não se faz à medida, portanto não há um padrão único para fazer a ação humanitária. Junto a isto vem um grau de especialização e de conhecimento que as organizações têm sobre os terrenos, sobre as culturas, sobre, portanto, um conjunto de aspectos que facilita esta ação. E nisto o diálogo com a população. Não podemos fazer ajuda humanitária sem este diálogo permanente, sem a E baseado nas compreensão. nossas crenças, baseado nas nossas vontades. Portanto, sem a compreensão efetiva destas pessoas. E depois um trabalho local com a parceria. De parceria. Não podemos esquecer as entidades locais que estão presentes, as empresas que muitas vezes querem associar quando há uma catástrofe e querem apoiar, e as entidades governamentais. Portanto, eu diria que estes são os grandes 5 fatores, assim a nível macro, que nós temos que ter em mente para dar uma resposta efetiva no garantir dos bens e acesso a serviços que as pessoas perderam. Mário, Mário, é super importante haver esta articulação para que de facto não aconteça uma sobreajuda no mau sentido, não é? Porque às vezes há muitas boas vontades, mas que não contribuem para uma boa e efetiva ajuda humanitária. Sim, claro. Da Fundação Ajuda e Ação, a nossa natureza foi da cooperação. Foi por aí que começámos e os primeiros projetos na América do Sul também. E trabalhar em conjunto
e trabalhar com parceiros locais e trabalhar em estreita parceria também com governos locais, mas sobretudo com uma atenção direcionada às pessoas e daquilo que a Carmen estava a dizer, que, que é no fundo do processo da cooperação e o processo de uma ajuda humanitária, que é conseguir definir todos estes passos até chegar também a uma fase de, Uhum. perdão, até uma fase de recuperação também. Eu não vou voltar a repetir porque estou plenamente de Não, acordo com o claro, claro que, que com o sim. que a Carmen Mas disse, mas a fase da recuperação também numa ajuda humanitária uhum, e efetivamente conseguir ajudar nas pessoas também tem muito a ver com saber que dentro de cada uma das pessoas e dentro das suas competências a resiliência também já existe. E essa resiliência é o mais importante para nós conseguirmos reforçar em termos de criar os meios e em termos de conseguir encontrar as melhores soluções para que essas pessoas consigam movimentar-se, consigam apostar em si próprios e consigam prevalecer, acima de tudo, dentro das suas regiões e dentro das suas uhum. possibilidades. Da ajuda e ação dos anos todos, que nós nos últimos 5 anos, por exemplo, do investimento total de 150 milhões de euros, 25% tem sido na ajuda humanitária. E nós temos assistido muito que este investimento feito em organizações locais tem um impacto muito maior do que se tivermos desde o nosso país a Uhum. ajudar Claro, claro. diretamente. E, portanto, apostar nas organizações locais é apostar nas pessoas e naquilo que a Carmen estava a dizer, as pessoas sabem bem quais são as suas As necessidades necessidades, as imediatas, primeiras claro. necessidades Uhum, são as mais importantes, aí é um socorro quase que se faz. Depois, numa fase seguinte, também acalmar, proteger, informar sobre quais são os direitos de pessoas que podem estar perdidas até no seu próprio país, não é? uhum. E saber informar e saber acolher também este sofrimento humano de alguém que perdeu quase tudo na sua vida também, é criar também um fator de recuperação para estas pessoas. Claro. E saber apostar também na recuperação é saber ajudar de uma forma permanente, de uma forma que cria também os alicerces necessários para que aquelas regiões prevaleçam Claro. no futuro. Até porque depende muito, infelizmente, de que catástrofe estamos a falar. Se for uma catástrofe mais virada para a questão climática, provoca um determinado tipo de necessidades. Portanto, há também, Carmen, que elencar que dependendo do tipo de catástrofe, as ajudas são também Diferenciadas. pensadas e diferenciadas, Sim, exatamente, não sim, é? sim, sim. Eu diria que isso começa, numa lógica de prevenção e Uhum. preparação, em que, por áreas sectoriais, nós nos organizamos para preparar. E aqui nós preparamos para ajudar se for uma seca ou uma inundação, preparamos para ajudar se for um golpe de Estado, preparamos para ajudar se for uma crise política e, portanto, há várias dimensões que na prevenção fazem esta diferença. Eu diria até que muitas das organizações que hoje conseguem ter uma ajuda humanitária efetiva e estruturada são aquelas que têm esta dimensão da prevenção e que fazem cenários. Eu falo, por exemplo, da Previsão. organização onde estou, onde nós, de acordo com aquilo que vai acontecendo nos países, montamos planos nacionais de emergência. E estes planos nacionais de emergência ajudam-nos. Imaginem, em Portugal falava-se pouco de ajuda humanitária. A partir do momento em que começa a existir um incêndio de grandes dimensões e deixa a população completamente Uhum. sem chão, Como foi sem Pedrógão, teto, não como é? foi Uhum. Pedrógão, eu fico alerta e eu já tenho aqui um cenário possível que pode voltar a acontecer e, portanto, tenho toda uma estrutura montada em caso de grande incêndio, o que é que eu tenho de fazer Uhum. para ativar a ajuda. Depois temos o caso dos refugiados, por exemplo, que nos trouxe um know-how muito grande. As organizações vão se habituando, vão conhecendo os seus territórios e vão criando estes cenários hipotéticos de crise, mapeando todo um conjunto de informações, desde Uhum. o que é que pode causar, o que é que eu tenho que ativar se isto acontecer, quem são os recursos humanos, onde é que eu posso bater à porta para ter acessos e serviços. Portanto, todo um conjunto de informações terão que ser recolhidas e há organizações que, quando surge uma catástrofe, quando surge algo imprevisto, conseguem ativar um plano em segundos. E, Uhum. portanto, isto é extremamente importante, Claro. cada vez mais relevante no nosso trabalho. O que quer dizer que, de facto, há a maneira de prevenir, não é? Portanto, podemos Exatamente. mitigar um bocadinho os efeitos futuros. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. E isso permite-nos
ser termos uma resposta mais adequada Sim. e mais pronta. E muito ágil, não é? E É muito ágil. Muito E é ágil. curioso, e já vamos voltar a Portugal, mas é curioso, Mário Rui, porque raramente se fala em ajuda humanitária interna, para dentro de casa. Uhum. Mas parece-lhe que é cada vez mais necessária? A Carmen acabou de dar o exemplo dos Exato. incêndios de Pedrógão também. Ainda há bocado falávamos. Das cheias da Madeira, As cheias da não Madeira é? falávamos Tantos, disso tantos também. outros. E eu penso também que cada vez mais os países, neste caso em Portugal também, as instituições sociais cada vez têm um papel mais importante na coesão social. Não é? Nós sabemos que em Portugal há um grande suporte social por parte das instituições, associações privadas, IPSs, misericórdias, fundações, e portanto tem uma intervenção muito qualificada com as populações ou com determinados grupos sociais. O Estado já também, a nível até global, eu penso que os Estados também já perceberam que, acreditando nas organizações da sociedade civil, as respostas são cada vez mais diversificadas, cada vez há uma resposta mais criativa, que também é importante, e cada vez há um pensamento mais crítico sobre a resposta a dar. No fundo, o que é que eu quero dizer com isto também? Que desde a ajuda em ação, nós tentamos ter este olhar, não só em cada um dos nossos países, e tivemos-lo em Portugal, quando entramos em Portugal e quando abrimos o escritório em 2020, depois veio o confinamento logo a seguir, este foi um mês, estávamos então todos foram contentes. vocês. Não fomos, eu já cá estava. Muito obrigada, obviamente. E quando abrimos o escritório, logo no fecharam mês logo a a seguir, fomos forçados a fechar o escritório, mas os programas, lá está, os programas Estavam desenhados e não pararam. não pararam, tiveram que ser reajustados à realidade, mas lá está, conseguimos ter uma resposta dentro da área onde nós estávamos a atuar, conseguimos ter uma resposta mais eficaz e mais célere, mais criativa, conseguimos ir um pouco mais além do que aquilo que estava sistematicamente pensado. Claro, E, portanto, dentro deste sistema, eu penso que cada organização tem um potencial de responder de uma forma diferente. E como temos muitas pessoas a precisar de ajuda, mesmo cá em Portugal e perante as catástrofes, não é? Quanto mais instituições estiverem organizadas, Claro. e este ponto é muito importante, Sim, para não haver trabalho avulso. para não haver trabalho avulso, quanto mais instituições estiverem organizadas, mais alinhadas, a resposta é mais eficaz. Claro. Termino com um simples exemplo. Nós estávamos em Camarate, na escola, e quando houve o confinamento, aquelas famílias mais vulneráveis, que têm trabalhos mais precários, quando houve o confinamento, perderam imediatamente o emprego, mas significou para aquelas famílias perder o emprego, perder o rendimento. Mas eram famílias que estavam estruturadas, eram famílias que já eram resilientes, eram famílias que queriam ter, e o trabalho fazia parte da vida delas. E, portanto, perder o trabalho foi uma situação, para estas famílias e para muitas outras, também muito humilhante, porque ficaram dependentes da ajuda externa. E ter que socorrer da ajuda externa é sempre um movimento é sempre complicado. Sim, emocionalmente. É uma microcrise humanitária, digamos, Nós, que envolve a nossa dignidade, para um como grupo, é óbvio. dentro da nossa possibilidade, para um grupo muito bem sinalizado pela escola com quem nós estávamos a trabalhar, não distribuímos alimentos, mas distribuímos cartões para a aquisição de alimentos. Em primeiro lugar, porque acreditávamos que estas pessoas, vindo sinalizadas por uma escola, estas pessoas tinham a primeira preocupação, são os filhos. Claro. Não é? E, portanto, conseguem fazer as escolhas, as melhores escolhas para elas. E na sua organização familiar, se já o faziam antes, então nós não queríamos que perdessem esta dinâmica. Porque perder esta dinâmica é perder depois uma recuperação rápida a seguir. E, portanto, apostámos que estas pessoas conseguem fazer as suas escolhas. Depois também quisemos juntar esta ajuda, porque não foi uma ajuda que servisse para que as pessoas suportassem a sua vida no mês todo, mas sabíamos que havia outras instituições a ajudar de outras formas e, portanto, esta era apenas complementar. Mas o que é verdade é que resultou muito bem e foi diferente, não fizemos foi o mesmo que os outros e, portanto, eu acho que é aqui nesta diversidade, nesta crítica que nós temos que ter perante o momento, mas sobretudo, aquilo que a Carmen estava a dizer, cada vez mais preparados. Claro. Cada vez mais preparados. Mas é curioso ter dado este exemplo dos cartões carregados para as pessoas, qualquer família poder fazer compras, porque há de facto já muito trabalho também, e agora já que estamos focados aqui em Portugal, em manter esta questão da dignidade, a dignidade e a independência, ou seja, não é para a pessoa de repente ficar em risco ou em carência económica
que tem de entrar num patamar ou quase numa espiral de degradação. Até dos seus direitos, não é? Portanto, Claro, eu Sem acho que dúvida. é um ótimo exemplo, Mário Rui, ainda bem que o trouxe. E eu usava esta ligação à questão da dignidade, Carmen, para lhe perguntar que acerca das ações, por exemplo, com a população deslocada ou refugiada, muitas vezes esta dignidade também é posta em causa, até porque, sobretudo quando falamos de refugiados, estamos a falar de uma Uhum. grande beliscadela à democracia, não é? Uhum. Como é que as ONGD também trabalham esta questão quando falamos em população que se está a deslocar-se ou que está a pedir ajuda a um outro país? Vocês, a plataforma também tem, Uhum. obviamente, associados que trabalham esta Esta dinâmica, dimensão, não é? sem dúvida, Exatamente. sim. Há aqui um aspecto muito importante que indiretamente o Mário tocou, que é muitas vezes quando nós estamos nestas situações de emergência ou de carência económica, nós estamos ali a roçar na exclusão social Ora bem. e deixamos de participar na vida em sociedade. E eu creio que o olhar mais atento das organizações que atualmente fazem este tipo de apoio tem que ter na mira esta possibilidade de as pessoas voltarem a participar na vida em sociedade. E, portanto, esta questão que o Mário aqui trazia é muito interessante, a questão dos cartões pré-pagos. Ela está a ser estudada, a rede europeia anti-pobreza está a criar um grupo de trabalho sobre estas questões, Uhum. portanto, ao invés de darmos cabazes alimentares que no fundo vão ditar qual será a ementa das famílias, deixar que sejam as famílias a A fazer fazer estas seleção. compras, Uhum. exatamente. Nós lidamos muito, por exemplo, na organização onde trabalho, para além da plataforma, com os vouchers, permitindo às pessoas que pudessem ir a uma farmácia, pudessem ir a qualquer sítio que fosse parceiro, portanto Claro. tivemos que estabelecer parcerias previamente, poderem escolher. Uma outra dimensão muito importante, nós termos aberto à população lojas solidárias, porque a Fernanda há pouco também tocava neste aspecto, quando as pessoas estão em necessidade não deixam de gostar mais de amarelo do que de vermelho, não deixam de gostar mais de banana do que de maçã, e privar as pessoas desta escolha é muito doloroso em detrimento de tudo aquilo que elas estão a Claro, passar. claro. E, portanto, termos estes espaços abertos onde as pessoas podem ir, podem escolher as suas roupas. Nós temos algumas lojas solidárias espalhadas pelo país e é muito interessante permitir às pessoas que entrem num vestiário para escolher a roupa que vão Claro. levar. Apesar de ser em segunda mão ou doada Mas por a uma dignidade está organização, a aí. dignidade está Claro. lá. Não é E, aceitar o portanto, que lhe dão à força, não é? exatamente, exatamente. Portanto, eu penso que é neste caminho que nós temos que ir orientar o nosso trabalho para respeitar, portanto, esta dignidade e ter atenção aos direitos civis que todas as pessoas, quer estejam em privação ou não, têm direito, passo a Claro, claro, redundância, não é? claro. E, portanto, acho que é muito importante nós contemplarmos aqui este conjunto de situações. E neste momento também estamos, agora neste momento estamos a gravar, fala-se tanto de direitos humanos a propósito da Organização do Mundial também, e eu acho que é Uhum. muito importante termos a consciência global do que é os direitos humanos, mas termos a consciência também direta do que é que Claro, são os direitos local. humanos, das pessoas que estão à minha frente, da minha região também, e se tivermos uma prática coerente de quem está mais perto de mim, da forma que eu posso ajudar, mantendo essa dignidade, e dignidade significa muita coisa do que nós estamos aqui a falar, e significa ainda mais do que aquilo que aquela pessoa pensa também, do que é a Uhum. sua própria dignidade, não é? Sem Uhum. dúvida. Se tivermos essa prática, eu penso que podemos ter um impacto muito Claro, maior. E na ajuda à ação nós temos essa perspectiva claro. E também. depois há uma outra coisa que as ONGs fazem e que me parece fundamental, que é a dimensão da literacia para estes temas, ou seja, no fundo tentar educar até mesmo as crianças, mas tentar educar as populações que recebem estas populações deslocadas, no sentido de, por exemplo, se forem refugiados de guerra, porque é que aquela pessoa está ali? Não é porque quer, Claro, não é? claro. E esta parte da literacia para os direitos, no fundo, para a cidadania, Uhum. parece-me também um trabalho importante, Carmen, que É muitas importantíssimo, ONGs sim. desenvolvem, não é? Um dos pilares da ação da plataforma portuguesa para as ONGD é efetivamente a educação para o desenvolvimento e a cidadania Uhum. global. E nós temos organizações que se dedicam exclusivamente a fazer este tipo de sensibilização, informação e também mobilização das pessoas que se sentem um pouco mais aliadas de todos estes temas, porque muitas vezes quando estamos no nosso canto confortável não estamos para aqui virados. Mas é efetivamente necessário que todos os quadrantes da sociedade tenham esta sensibilidade para lidar
com aqueles que estão ao nosso redor e que não estão com as mesmas condições, mas que nasceram com os mesmos direitos que nós. Claro. E, portanto, esta sensibilização através da educação para o desenvolvimento da cidadania global é importantíssima. O CPR tem um trabalho, o Conselho Português para os Refugiados tem um trabalho interessantíssimo nesta área da sensibilização para os refugiados. O apelar à igualdade, aos direitos, ao cumprimento dos direitos humanos é muito interessante e, portanto, eu diria que é fundamental trabalharmos, a par da Agência da Ajuda Humanitária, trabalharmos esta via da educação para a cidadania. Nós tivemos uma excelente ação quando foi da crise da Ucrânia. E, portanto, quando houve uma quantidade enorme de pessoas, cidadãos da Ucrânia, que se tiveram que refugiar noutro país. E até este entendimento que o refugiado é alguém que tem que sair do seu país para ser acolhido em outro país, é todo um conceito que, se nós o soubermos, se nós o conseguirmos perceber bem, sabemos qual o impacto que está a provocar naquelas pessoas. E soubemos receber muito bem, e soubemos acolher muito bem. Claro que aquela onda toda solidária, que eu penso que até foi um bocado foi voluntariosa, mas poderia, e houve situações, felizmente as instituições internacionais conseguiram congregar as organizações e conseguiram informar a tempo para que não valia a pena mandar 2 quilos de picanha e não se tornasse outra catástrofe humanitária. Sim, não é? Sem dúvida. Porque outros interesses depois começaram a aparecer de outras organizações Estivemos a ponto de ter uma crise de bens. Não tão bem Estivemos a ponto. Exato. Mas é importante, Carmen, salientar isso, não é? Porque às vezes não é só... lá está, a tal ajuda avulso também não vem só das organizações, aliás não vem, porque trabalham no terreno e sabem o que é preciso, mas há aquela necessidade que nós, enquanto ser humano, temos de mostrar também que estamos a ajudar, não é? E houve aqui um bocadinho... O valor universal da solidariedade falou muito alto. Muito alto. Mas é muito importante este aspecto que a Fernanda está aqui a trazer, porque quando isto aconteceu, a maior parte das organizações e das pessoas mobilizou-se para os bens, mas havia uma necessidade muito grande de serviços e de um apoio por detrás que às vezes as pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, na organização onde estou, decidimos que não enviaríamos bens, mas que faríamos uma angariação de fundos. E faríamos uma angariação de fundos porquê? Porque os nossos colegas no terreno, na Ucrânia, na Polónia, portanto ali nas cidades, nos países limítrofes, tiveram que montar imediatamente grandes tendas. Sim. Como aquelas tendas de circo que nós estamos... Essas tendas precisavam de ser aquecidas. Diariamente estamos a falar de cerca de 10 bilhas de gás para aquecer cada uma das tendas. No imediato juntam-se 600 pessoas refugiadas deslocadas para apoiar. Há que ter alimentação para estas pessoas. Há que ajudá-las para elas conseguirem comunicar com os seus familiares. Muitos deles ficaram sem telemóvel ou ficaram sem possibilidade de carregar os seus telemóveis. Portanto, tínhamos aqui um montante muito considerável todos os dias para garantir as comunicações a estas pessoas, para garantir a alimentação, para garantir o transporte. Tínhamos psicólogos a estar com estas pessoas, pessoas ligadas à educação para cuidar das crianças, porque as crianças interrompem o seu ciclo de escolaridade e veem a sua vida ali parada. Os pais precisam de ter uma capacidade para preparar o amanhã, que só o conseguem se tiverem apoio. Portanto, tivemos ali muitas pessoas dedicadas às crianças, enquanto os pais tratavam de documentos perdidos, de tentar resgatar toda uma burocracia que foi perdida. E isto às vezes está por trás e as pessoas não compreendem. Eu sei que é mais fácil doar bens, mas há uma estrutura por trás que, se não for sedimentada com donativos, nós não conseguiremos fazer este apoio. Mas depois há ao lado, isso dar-nos-ia outra conversa, outro podcast, a questão da desconfiança que as pessoas têm, mas é uma das minhas lutas, até entre amigos e familiares, a questão do voluntariado de competências é tão importante quanto fazer um donativo de bens. E o donativo em dinheiro para ajudar as organizações locais é muitas vezes tão mais importante do que enviar mais um caixote de roupa. Portanto, e quando sabemos, por exemplo, agora... indo aos PALOP, não é? Tantas vezes ouvimos relatos de pessoas que mandam edredons para países onde não há frio, não é? E às vezes, mais uma vez eu volto à questão da educação e da literacia. As pessoas têm de perceber que lá porque têm um edredom a mais não têm que mandar para Moçambique ou para Angola, porque se calhar não faz frio na zona onde é preciso os tais bens, mas quem está no terreno sabe o que é preciso. Exatamente. E essas organizações precisam de dinheiro para que as coisas aconteçam ou que possam comprar aos locais, não é? Portanto, revitalizando a economia local. Tantas vezes é só isso que é preciso, não é? Já que estou aqui a falar de PALOP, falei de Moçambique, Angola, porque sei que, obviamente,
a cooperação a nível de PALOP, dos PALOP é uma cooperação que é quase imediato pensar em Portugal e pensar nesta cooperação com os PALOP. Que tipo de trabalho, Carmen, é que gostaria de destacar? Aquele que é mais importante, aquele que está a acontecer nos dias de hoje? Sim, eu diria, começaria talvez por um aspecto que a Fernanda acaba aqui de tocar. Diria que o trabalho mais importante a realizar é aquele que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, a maior parte das organizações com quem nós lidamos, isto é uma satisfação enorme, não dita projetos, não impõe vontades e desejos. Portanto, temos equipas locais que conseguem identificar as necessidades que existem, comunicá-las e montarmos um projeto em cooperação. Portanto, funcionamos muito assim nesta lógica. Há necessidade de um poço, ok, vamos reunir deste lado know-how, vamos reunir financiamento para que tudo isto aconteça e, portanto, dar resposta a uma necessidade efetiva que as pessoas têm. E olhando para a realidade das ONGD que a plataforma congrega, eu diria que as necessidades continuam a muitos níveis. Continuam ao nível da educação e ao acesso a uma escolaridade com qualidade, porque às vezes até há, mas não é garantida com qualidade pela falta de formação dos quadros, a igualdade de género, conferindo às meninas e às mulheres as mesmas oportunidades de participação na vida em sociedade, algo que é bastante negado, o acesso à água potável, que para nós é uma coisa tão automática, tão básica, mas que do outro lado do mundo é tão necessária, os cuidados de higiene associados a este acesso à água potável, os cuidados na saúde, os cuidados a uma infraestrutura de saúde em rede que possa responder. Se nós aqui ficámos aflitos com a Covid e imediatamente foram montadas inúmeras estruturas que pudessem responder à falta que os hospitais aquilo que os hospitais não conseguiriam fazer, imaginem os colegas do lado de lá. Nós trabalhamos muito com São Tomé e Príncipe, com Moçambique. Eles ficaram em pânico com mais esta crise porque eles não têm os hospitais que nós temos aqui e, portanto, há estas necessidades também ao nível da saúde e dos cuidados de infraestruturas de qualidade. Também ao nível da agricultura, o melhoramento de práticas para uma alimentação melhor e mais sustentável. Portanto, as necessidades são múltiplas. É só olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, estão lá todas, não é? Sendo que o 17º é este que estamos a falar agora, a cooperação, que é fundamental. As parcerias para o desenvolvimento. Que de resto é o que a Ajuda em Ação tem vindo a fazer também, não é? Sim, desde 1997 em Moçambique. Nós já estamos há muitos anos em Moçambique também. A trabalhar, porque a Ajuda em Ação quando se posiciona como parceiro e quando entra para um país e quando aposta na cooperação, entende que pelo menos é necessário um tempo de 10 a 15 anos para estar presente, para criar fatores que promovam o desenvolvimento, que promovam novas oportunidades e que essas oportunidades fiquem na posse das pessoas que são os cidadãos desse país. E depois, partindo daí, mantemos uma ação, mas já uma ação que é muito mais de acompanhamento, porque está criado já os fatores de produtivos, seja uma educação mais organizada, seja todos esses elementos que a Carmen acabou de falar. Mas em Moçambique, por exemplo, ainda voltando um pouco atrás, nós sabemos que também estando em Moçambique e estando a promover o desenvolvimento, temos que estar preparados também para uma resposta capaz numa situação de emergência, até numa emergência climática. Os furacões Kennedy que acontece frequentemente, claro. E aí, nesse momento, também enquanto Ajuda em Ação, nós tivemos uma resposta imediata, a construção de latrinas, por exemplo, uma coisa que nós, por vezes, podemos nos esquecer, mas que previne o surto de cólera imediato, e portanto toda uma construção de infraestrutura também ligada às primeiras necessidades de saúde, e tínhamos uma grande operação em Cabo Delgado, uma operação social para o desenvolvimento também, e quando aconteceu o início do conflito, essa operação também derivou para o acompanhamento dos deslocados de guerra. E, portanto, agora temos um acompanhamento em Pemba para uma população muito significativa. Estamos responsáveis por acolher e acompanhar estas pessoas. E um exemplo, ainda antes de ter acontecido a guerra na Ucrânia, quando houve a primeira vaga de deslocados em Moçambique de Cabo Delgado para Pemba e depois para outro local, foram as próprias famílias a acolher estas famílias de Cabo Delgado. E estamos a falar de uma dimensão de um país que eu tenho vindo a perceber que é quase Portugal inteiro, não é só este trajeto, é quase claro. Portugal inteiro. E há famílias que acolheram estas pessoas de outra região do país, acolheram nas suas casas e
e quem trabalhava nessa casa para sustentar a sua família continua a trabalhar para sustentar as outras Mais outra famílias. família. E, portanto, um exemplo de um humanismo enorme, de um país dos PALOP, do continente africano, não é? Com o qual nós não falámos sobre isto e não foi exposto, mas eu penso que é um exemplo meritório de um país pobre, em vias de desenvolvimento, e que dá uma resposta humanista tão significativa, não é? Contaram-me histórias de 15 pessoas a viver numa casa onde só habitavam 4 e quem sustentava, eu volto a repetir, quem sustentava essa casa continuou a trabalhar e continuou a preocupar-se com as outras pessoas. Portanto, há um sentido de comunidade ainda Isso é que incrível. prevalece ainda muito Claro, forte claro. também. A Ajuda e a Ação assistiu, promoveu depois também, apoiou esta resposta, lá está, dar valor e dar mais sentido àquilo que é local. E, portanto, a nossa visão e o nosso pensamento crítico está sempre aqui. Vou observar também para conseguir dar mais espaço a este tipo de solução também. Aconteceu o mesmo na Ucrânia. Nós ainda pensámos nesse momento também de algum pânico até dos europeus, Uhum. não é? Termos uma guerra aqui à porta. E de ajudarmos e queríamos ir todos para lá, não é? Tudo ajudar. Pronto, houve esse momento também. Felizmente as organizações têm esta capacidade reflexiva Pararam um e bocadinho decidimos também. Nós Às vezes pertencemos temos que travar. Exato, nós É. pertencemos a uma rede que é a Alliance 2015. Dentro da Alliance há parceiros que já estavam dentro da Ucrânia. Claro, muito mais E o que próximos. nós fizemos foi, através dos fundos de cada organização, apoiar essas organizações que já estavam, tanto na Ucrânia como na Moldávia. Muito neste sentido também que era as pessoas precisam de capital, as pessoas precisam de dinheiro nestes países, perder os seus empregos, mas tem que prevalecer. Não é? Tem que prevalecer naquilo que falávamos, na sua dignidade, tem que prevalecer com as suas famílias também e tem que ter dinheiro para fazer as compras e, portanto, tem que ser dados cartões, tem que ser dado capital a estas pessoas. As instituições de lá também precisam de fazer os investimentos e, portanto, a nossa ajuda foi muito apoiar quem já lá está numa operação muito significativa. Claro, claro. E, portanto, temos conseguido manter esse apoio também e tem sido muito estruturante tanto na Ucrânia como na Moldávia Claro. também, porque há outros países à volta que receberam muita gente e que precisam também desse apoio. Sem dúvida. Isto de facto, é um pensamento que envolve muita gente e muito conhecimento. Eu acho que é o fundamental, as pessoas terem esta literacia daquilo que realmente é preciso. E eu queria perguntar-vos, é claro que eu não quero que façam futurologia, mas estamos numa altura em que todos nós, o pós-pandemia deixou-nos um bocadinho mais preocupados. Uh, Porque parece, a seguir à pandemia vem uma guerra na Europa, coisa que já não acontecia há tanto tempo. Continuamos a olhar para o lado e vemos furacões, terremotos, hum, e parece que há aqui um movimento da expulsão da terra dos seres humanos. Assim, de repente, tipo, desapareçam daqui, nós precisamos reabilitar a natureza. Isto é claro, fazendo aqui um bocadinho de sátira, mas as, as principais preocupações futuras de uma ONGD, Carmen, é claro que dependerá sempre do território onde está instalado, mas no geral, o que é que diria que é a maior preocupação? Porque desde conflitos armados, a possibilidade de haver um outro vírus que nós achávamos que só acontecia nos filmes, um vírus que mete toda a gente, uma população do mundo inteiro dentro de casa, a estes fenómenos climáticos que assustam cada vez mais e que parece que estão cada vez mais perto, quer dizer, microfuracões em Portugal, nunca ninguém tinha ouvido falar. Não há uma escala, não é? Tudo nos Certo. preocupa. Tudo nos preocupa. Isso faz mal à saúde, mas já estamos todos muito estressados. Mas há que pôr os pés no chão e olhar com alguma tranquilidade para a capacidade que nós somos capazes de criar. Ok. A pandemia e a guerra têm-nos mostrado a capacidade de resiliência que nós temos, a capacidade de adaptação e de inovação. Nós estamos num momento, por exemplo, na nossa organização em que estamos a mudar o nosso plano estratégico e esta reflexão que a Fernanda aqui traz é muito pertinente. E se outrora a ajuda humanitária era o parente pobre das ações que fazíamos, nós neste momento temos que ter aqui uma atenção e uma fatia orçamental muito específica para esta área, prevendo crises, prevendo situações que não estavam de facto há uns anos atrás na mira.
As questões climáticas, acho que praticamente todas as organizações do terceiro setor estão a acordar para esta situação. Não há como ignorar e contornar a necessidade de, em projetos de cooperação, trabalhar estas questões climáticas, sensibilizar. Temos feito um trabalho muito grande com as escolas. Os nossos jovens são os adultos de amanhã, como costumamos dizer, e muitas vezes eles são também os educadores dos pais que já não têm tanta capacidade de fazer as mudanças hoje, e as crianças impelem-nos a fazer esta mudança quando acontece na escola. E por isso trabalhamos muito nesta questão da educação formal, de estar junto dos professores que têm os seus currículos a cumprir, mas que podem ser enriquecidos com este olhar de sensibilização, de cidadania, e portanto é um pilar também muito importante que temos que ter aqui em conta. Eu concordo na calma, concordo em tudo, acima de tudo, claro, não é? Como discordar, mas acima de tudo quero fazer só nota da calma que temos que ter perante esse pensamento, que está tudo a acontecer. Em primeiro lugar, nós sabemos muito mais coisas hoje em dia, muito mais rápido, muito mais ao mesmo tempo, E temos mais ferramentas também, não é? em simultâneo do que saberíamos há 30 anos 30 ou 50 atrás. anos, Quer sim. dizer, hoje em dia É tudo muito imediato, é não é? tudo muito imediato, nós sabemos notícias na hora que aconteceram do outro lado do planeta, quer dizer, pronto, e não precisamos nos assustar com tudo. Até mesmo noutros planetas, já sabemos. Até mesmo, exatamente, até mesmo de outros planetas. E do outro lado do planeta, também eu acredito, piamente, e é verdade, que também há pessoas que estão preocupadas com essa Claro. situação. Sem dúvida, Pronto. sem dúvida. Se essas pessoas precisarem de ajuda, eu tenho que estar deste lado a gerar algum movimento para que consiga enviar esse apoio. Mas, sobretudo, é apostar, e reforço só, apostar. Nós estamos num documento que é o Índice Global da Fome, também produzido pela Alliance 2015. O Índice Global da Fome fala num dos grandes problemas da fome a nível mundial também, é a falta de consciência da educação, mas uma falta de consciência democrática de alguns países. As ditaduras e a falta de uma justiça que seja capaz de organizar uma sociedade pode conduzir também a situações de fome. E, portanto, más decisões, ou as decisões unilaterais, ou decisões que conduzem a conflitos, têm sido muito impulsionadoras das grandes crises também. E, portanto, quanto mais educação, quanto mais promoção da participação das pessoas também, eu acredito que o mundo vai ficando cada vez mais colorido, mais completo e mais cooperante. Claro, E que é nós, mais desde a importante. Ajuda e Ação, realmente, cooperação é algo que atendemos a nível global, mas é algo que entendemos também a nível local. Claro. Sim. E, portanto, só assim é que, numa prática coerente entre aquilo que tem que acontecer fora de mim, mas também perto de mim, é que nós vamos conseguir estar bem e conseguir um equilíbrio para todos. Portanto, esta questão da cooperação e do facto de nós termos que ser cada vez mais cooperantes. Há um provérbio que diz que sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. E às vezes nós temos que ter esta articulação entre ministérios, entidades governamentais, entidades não governamentais. Estamos todos a trabalhar para o bem comum, para o bem-estar das populações. Portanto, aqui a ideia de que nós temos, na realidade, que nos concertar, temos que ter políticas públicas próximas do nosso trabalho, financiamento apropriado para realizarmos este trabalho. O Mário dizia no início, e muito bem, se não são muitas vezes as organizações, os Estados não têm a capacidade de chegar a todos os locais e, portanto, acordemos para esta necessidade de nos concertarmos, de trabalharmos juntos, de delinearmos estas políticas públicas que vão ser a transformação social que nós necessitamos para um mundo mais justo e mais E equilibrado. já que usam um provérbio, eu uso outro que gosto muito, que é eu sou porque tu és, não é? O Ubuntu é isto sim, mesmo. sim. E o ser humano é isto, é estar predisposto a ajudar numa situação destas, ou mesmo sem situação destas, mas pronto, tenho este meu lado de que acho que é fundamental também para o nosso bem-estar. E também, eventualmente, sem stress, mas estarmos preparados para um dia precisarmos nós de ajuda. E, portanto, haver eu volto a focar na literacia, esta educação para as necessidades do outro, para o direito do outro, que afinal é também o nosso, não é? Eu acho que é por aqui que vamos. E foi um prazer, Carmen, Igualmente, encontrá-la. muito obrigada. E obrigada também por trazer o seu conhecimento e da plataforma
que tem, obviamente está online e também podem saber um bocadinho mais. Mário Rui, muito obrigada também mais uma vez por este reencontro, e se quer saber mais sobre os projetos de Ajuda em Ação, esteja atento aos podcasts e também às redes sociais e o website desta nossa associação. Se quer ajudar estes projetos e apoiar, basta partilhar com os amigos, com a família, e não se esqueça que a conversa gera ação. Obrigada.